Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês nessa quinta-feira, dia de Vasco, 16 de janeiro de 2025, estamos no ar mais um vídeo do canal Giro Vascaíno. Esse assunto é um assunto bem polêmico que nós iremos falar aqui. Vale a pena R$1 milhão pelo Verratti? É isso mesmo, através da fonte do GE, a pedida salarial, a valorização salarial do empresário e do jogador é acima de R$1 milhão. Vamos estar falando sobre isso, mas antes disso gostaria de pedir a ajuda de vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo, se inscreva em nosso canal, nós estamos chegando bem próximo à meta de 10 mil inscritos, que é uma meta importante para o nosso canal Raiz, que sempre batalhou pela verdade do Vasco e pela defender a instituição. Então conto com a sua ajuda, que é muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações e compartilhe e divulguem para amigos e familiares. Vamos lá, vale a pena pagar R$1 milhão pelo Verratti? É isso mesmo. Através da fonte do GE, que colocou ali uma matéria ali no finalzinho da noite de ontem, falando alguns detalhes sobre essa reunião que o seu empresário e o jogador têm com a diretoria. O Verratti, para quem não sabe, tem um contrato amarrado no Vasco até o final de 2026. E dentro desse contrato amarrado até o final de 2026, por questão, o Verratti tem contrato. Ponto. Inclusive, se ele atingir 60% dos jogos desse ano, o contrato dele já é renovado automaticamente. Para quem não sabe, a 777 Partners, aquela empresa muquirana que estava no Vasco, devia alguns jogadores, líderes dentro desse elenco. E um deles era o Verratti. Quando o Pedrinho assumiu a presidência do Vasco, a primeira coisa que ele conseguiu fazer foi quitar alguns débitos que a 771 teve, inclusive com o próprio atacante, algumas luvas, premiações que estavam atrasadas referentes ao seu contrato, que a 771 deixou passar batido. Enfim, hoje o Verratti foi importante no meio de 2023 até o final, inclusive com gols que livrou o Vasco da possível rebaixamento com o SAF. No ano passado fez bastante gols, inclusive nas passagens da Copa do Brasil, que fez ele ser artilheiro dessa competição. Inclusive com os gols ajudou bastante naquelas viradas. Além disso, foi o gol dele que fez o Vasco se classificar e ir para os pênaltis, vamos dizer assim, naquele jogo do Atlético Paranaense. Então é um cara líder. Mas até que ponto um jogador de 36 para 37 anos vale a pena você pagar mais de R$1 milhão? Sabendo que boa parte da temporada de 2024 a torcida estava na bronca com ele. Por quê? Porque ele não estava fazendo gols. É lógico que o campo e bola, às vezes os bastidores ou até mesmo o esquema tático prejudicava muito ele. Ele ficava isolado lá no comando de ataque e não tinha muito o que fazer. Não é a habilidade dele sair pegando a bola e sair driblando todo mundo. O forte dele, a finalização dele é dentro da área, talvez com cabeceio e até ser aquele último oportunidade de gol, aquele bate pronto, aquele lance final. Esse é o Verratti, é muito no estilo do Cano. Enfim, aí eu pergunto para você, torcedor, vale a pena você desembolsar mais de R$1 milhão pelo Verratti? Eu tenho alguns contrapontos para debatermos aqui dentro desse vídeo. Nós fomos o primeiro canal que martelou a respeito sobre a não continuidade do Dimitri Payet dentro do Vasco. Por que isso? Não é nada ser contra o jogador, mas a gente identificava desde lá de trás, desde o jogo contra o Nova Iguaçu, que ele tinha um determinado relaxamento com a camisa do Vasco. Isso ficou bem nítido durante a temporada de 2024. Por mais que em 2023 ele conseguiu fazer alguns gols, dando algumas assistências, mas tem aquela fase de readaptação, a gente levou a considerar. Mas 2024 não teria o porquê isso, até porque ele já tinha 6 meses aqui no Rio de Janeiro, 6 meses de Vasco, então era para ser o ano dele, para ele performar aqueles 5 mil torcedores que foram lá de madrugada recebê-lo com grande festa, e até ele ficou espantado. A imprensa francesa ficou espantada com a recepção do Vasco para o Payet, um jogador que mal conseguiu ter um título na carreira na Europa e
viveu ali de algumas passagens na Eurocopa, foi expulso na final e não teve a oportunidade de estar numa listagem de 23 para uma Copa do Mundo. Enfim, ali seria o ano do Payet, mas foi o contrário. Já logo no Carioca ele mostrou realmente que não dá para ser o protagonista desse time jamais, aonde contra o orçamento de um clube pequeno que só o salário dele paga talvez 2 anos da folha do Nova Iguaçu, ele, por exemplo, não conseguiu colocar o time na final daquele campeonato carioca. E aí veio as grandes críticas, principalmente aqui do canal Giro Vascaíno. Muitos outros surfaram na onda depois, sabendo que ele não estava performando. Na época nós recebíamos muitas críticas, porque a gente batia em referente ao queridinho da torcida naquela época. Hoje já não é mais, pela questão do rendimento dentro de campo, pela questão do custo-benefício que ele é dentro de campo. E aí, chegando durante a temporada, quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que eu martelei isso aí até o final, quando eu citei que chegava em dezembro eu farei um acordo com o Payet para se livrar do alto salário dele. Por quê? Porque isso iria estourar em algum momento, e acabou estourando a partir de agora. Pode apostar, pode ter certeza, quem sabe do mundo do futebol sabe que jogadores, às vezes, por mais que são amigos, por mais que são familiares, mas cada um vai pensar no seu próprio umbigo, cada um vai pensar exatamente no seu, cada um vai pensar no seu salário, cada um vai pensar no seu contrato. Mas podem ter certeza que quando verem um movimento que um jogador que não está performando nada, que está se arrastando em campo, começa a ser valorizado pela diretoria, e o cara que se mata em campo praticamente a temporada inteira não recebe a mesma valorização, o cara vai se sentir desprivilegiado, desprestigiado, na verdade. Então é o que acontece hoje com o Verratti. E aí eu perguntei aí para você na capa se vale R$1 milhão, sabe por quê? Pode acontecer de você sangrar o Vasco em relação à folha salarial, você pode causar um problema muito sério na renovação do Léo Jardim, nas renovações do Paulinho ou do Jair, que podem acontecer ainda nesse meio do ano, porque eles já podem assinar e vão assinar no meio do ano um pré-contrato com qualquer clube se o Vasco não correr contra o tempo, principalmente em relação ao Paulinho. O Jair, eu tenho minhas dúvidas se o Vasco vai ficar com ele. Eu não ficaria, porque eu acho que depois da lesão que ele teve no Atlético Mineiro, ele não conseguiu performar. O Paulinho, sim, para mim foi uma grata surpresa em 2023. Em 2024 a gente quase não vê ele jogar por uma infelicidade da lesão, mas eu gostaria de ver muito ele nos próximos anos, e o ano dele vai ser esse ano de 2025. Agora, quem dirá você pagar R$1 milhão? Vamos lá. Verratti ficou quase 3 meses aí, ou um pouco menos, sem fazer gol. E naquela oportunidade a torcida descia a madeira nele. Inclusive porque tinha a esperança e tinha a convicção que ele poderia ser o homem-gol. Mas se a bola não chega para o homem-gol, o que ele pode fazer? E outra, o futebol brasileiro exige muito da parte física. Exige muito. Imagine um jogador de 36 para 37 anos ainda conseguir performar em alto nível ainda mais 2 anos, sabendo que a parte física do futebol brasileiro hoje em dia é muito maior do que há 2, 3 anos atrás. Talvez a gente tenha um exemplo claro aí, o Nenê, que tem acima dos 40 anos, não consegue performar como antes, não consegue jogar como titular em várias oportunidades. Por quê? Porque a parte física sempre vai pegar. Por mais que o cara tenha um talento nos pés, mas a parte física sempre vai deixar a desejar, até porque hoje é muito físico. Hoje o calendário do futebol brasileiro é insano. Meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, viagens para muito longe. E aí eu pergunto para você que está aí nos assistindo, vale a pena você pagar R$1 milhão? Era preferível talvez chegar próximo com metas, se ele batesse uma quantidade de gols, se o Vasco fosse para uma possível avançar ou até ser campeão da Sul-Americana, se avançasse algumas fases da Copa do Brasil, aí sim, com metas produtivas,
valeria a pena. Não metas improdutivas como colocaram nos últimos anos. Se o Vasco permanecer na primeira divisão, eu tenho que pagar valor. Se o Vasco permanecer na primeira divisão, eu tenho que aumentar o salário. Se o Vasco permanecer na primeira divisão, eu tenho que triplicar o tempo de contrato. Isso aí não é metas. Isso aí é só metas para o jogador. Metas para desproduzir em relação ao clube. Então, se caso acontecesse isso, ok. Agora, ia depender muito dele. Mas parece que a diretoria vai repensar se talvez vai pagar isso ou não. É aquilo. Se não pagar, ele tem contrato até 2026 e ele vai ter que ficar lá. Ou se algum clube aparecer para talvez pagar a multa rescisória de mais de 120 milhões. Acho difícil um clube brasileiro fazer isso. Talvez nem o River Plate tenha essa condição. Talvez um time da Arábia, do Catar, do mundo árabe, dos Estados Unidos podem pensar nisso. Mas mesmo assim, acho que o Verratti conseguiu a sua valorização. O Vasco não conseguiu ir para a Libertadores. E pelo que eu estou vendo de movimentação aí, jogadores estão querendo pedir altas cifras, como se tivesse conseguido uma vaga na Libertadores e tivesse chegado na final da Copa do Brasil, que pelo contrário, não foi nada disso. O Vasco ficou em 10º lugar, a trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro nessa reta final e conseguiu perder para a galinha morta do Atlético Mineiro, mesmo oscilando na semifinal por conta de erros individuais. Então eu gostaria de ouvir você, torcedor que está assistindo esse vídeo. Você renovaria, você sangraria o Vasco para R$1 milhão, sabendo que o Vasco não tem investidor hoje. Quem paga hoje o salário é o clube. Então você faria essa loucura e até mesmo pensando que ele tem 36 para 37 anos. Vale a pena você pagar mais de R$1 milhão por um jogador que talvez há poucos meses atrás você estava criticando pelo não estar fazendo gol? Então eu gostaria de ouvir o seu comentário. Galera, 7 horas da noite temos o nosso pré-jogo, Vasco e Bangu, para a gente debater um pouquinho aí, talvez novidades. O Souza deve estrear como zagueiro, então estaremos aqui para tratar sobre isso. E gostaria que você pudesse compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Estamos chegando próximo aos 10 mil inscritos e com a sua ajuda ela é muito importante. Deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei que avalia o nosso trabalho. Se torne membro aqui do canal a partir de R$ 2,99. Você vai estar ajudando financeiramente aqui o nosso canal, deixando claro que aqui nós não fazemos métodos de Pix. Se você quiser ajudar financeiramente o nosso trabalho, só através de superchats, a opção valeu nos vídeos e se tornar super membro aqui do canal. Não tem cartão de crédito? Tem aquele cartãozinho de recarga do Google Play que você pode utilizar também para isso. Grande abraço para todos, saudações vascaínas, um grande abraço, tamo junto até às 7 horas da noite no nosso pré-jogo.